Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E uma coisa muito difícil de se fazer é tentar escolher a sua cena favorita de The Batman. Porque o filme que tem cena boa. Tem aquela introdução do Batman linda no começo do filme, a perseguição do Batmóvel de tirar o fôlego e a conversa reconciliatória e muito sentimental do Bruce e do Alfred. E olha, essas são só algumas que eu selecionei, mas eu aposto que também você deve ter as suas preferidas. Mas tem uma específico que eu resolvi fazer uma análise aqui minuciosa, analisar muitas coisas de uma cena de The Batman. E eu tô falando da fatídica cena em que o Batman e o Charada se encontram no asilo Arkham. E aí eles finalmente têm o seu confronto. Essa cena aqui é maravilhosa por vários motivos e depois da abertura vou explicar o porquê. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, né, já vai deixando o seu bate-like e também o seu bate-comentário, porque ajuda demais a gente aqui no YouTube. Agradeço muito quem puder fazer isso e também deixa aí nos comentários, né, qual a sua cena favorita aí do filme The Batman. É importante frisar, eu acho que já ficou na cara, né, que como eu vou analisar tudo sobre essa cena, eu vou comentar vários detalhes dela, ou seja, são spoilers. Então, se você ainda não viu The Batman, né, vai lá assistir e depois vê aqui nesse resumo que a gente vai fazer dessa cena. Essa cena então em que o Batman vai finalmente encontrar o Charada, né? Eu vi muita gente comentando ela. E teve dois grandes motivos, né? O primeiro é que essa é a primeira e única cena, né, em que o Batman e o Charada estão juntos. Então é o grande confronto, digamos aí, do filme do herói com o vilão. E a gente pôde ver grandes momentos aí de atuação dos dois atores. Fora também que teve uma parcela considerável de gente que ficou na dúvida se o Charada sabia ou não a identidade do Batman. Mas bem, então vamos começar a análise dela, né, que realmente tem muita coisa para comentar, além desse fato aí se o Charada saber que o Batman, né, era o Bruce Wayne ou não. A primeira coisa importante a ser dita sobre essa cena é, na verdade, o que antecedeu, né, esse momento. Porque eu não sei se todo mundo pegou pela primeira vez quando assistiu esse filme, mas assim que o Batman vê aquele mural que o Charada tem lá dentro do esconderijo dele, onde nesse mural tem várias fotos do Batman e várias do Bruce Wayne, o morcegão pensou o seguinte: já era, acabou, não tem mais jeito, boa sorte. E imagina que antes ele já tinha sido alvo do Charada, já que o Bruce Wayne foi o último alvo do vilão no filme. O Bruce simbolizava a corrupção dos Waynes, e por isso que o Charada queria matar ele, mas tinha outros motivos que a gente vai descobrir aqui nessa cena. E então chega esse momento, né, em que o Batman vê o esconderijo desse maluco, e o Batman realmente fica muito surpreso vendo que ele tem essas reportagens então sobre Batman e Bruce Wayne. Então assim que o Gordon recebe a ligação de Arkham de que o Charada quer falar com o Batman, o mesmo pensou o seguinte: esse é o plano final dele. Ele agora vai revelar para o mundo inteiro que Bruce Wayne é o Batman. E é até por isso, né, que antes dele sair, ele fala meio que uma despedida ali pro Gordon. Ele diz que o Batman talvez esteja chegando ao fim. Ele até vira ali pro Gordon e fala, né, você é um bom policial. É como se fosse um último reconhecimento, né, do Batman, né, nesse trabalho que ele vem fazendo, né, com o Gordon há 2 anos. Então é total uma cara de despedida aqui. Então, quando o Batman chega nessa cena, esse é o contexto dentro da cabeça dele. Ele deve estar pensando que essa vai ser a última vez que ele vai atuar como Batman. E isso é algo devastador pro Bruce aqui do contexto desse filme, já que ele tá tão viciado em ser só Batman, de combater o crime, que ele não quer mais ser Bruce Wayne. Então essa possibilidade agora dele deixar de ser o Batman, olha, o Batman tava realmente muito preocupado quando ele chega nessa cena. E essa é uma coisa que eu reparei muito assim na minha segunda assistida. E enquanto isso, né, o Charada ele tá mega relaxado aqui. Ele conseguiu tudo que ele queria com o plano dele, exceto a parte do Bruce Wayne. E isso é algo que essa cena também vai tratar. Mas nesse momento, o vilão conseguiu com que a sua grande inspiração, que é o Batman, a figura que o motivou a ser quem ele realmente é, tá ali bem na sua frente. É tudo que ele queria. Até por isso, quando a conversa entre os dois começa, ele tá com uma expressão sereno, relaxado. Inclusive, até quando ele é preso lá naquele restaurante que tem aquela cena no trailer, ele tá com uma expressão bem séria, mas assim que ele vê o Batman, né, que tá junto lá com os policiais, ele abre um sorrisão, ele tá com uma cara de feliz, porque era isso que ele queria. O momento que ele queria chegou. Bom, vamos pra cena, né? Em termos de fotografia, a posição do Batman fora do alcance da luz da sala é proposital por 2 motivos. O primeiro, e mais fácil, né, é porque o Batman ele ainda tá querendo ser ameaçador, que a gente vê em cenas anteriores do Batman, né, como ele sempre utiliza a escuridão, as sombras
para causar medo nos seus inimigos. Já o segundo motivo aí tem um propósito mais narrativo. Ele está ali nas sombras, tá simbolizando o receio que o próprio Batman tem, né, do Charada já de cara chegar ali e revelar, né, que ele é o Bruce Wayne. Ele tá ali nas sombras porque ele não quer mostrar nada assim pro Edward, não quer mostrar nada do rosto dele, então na verdade o Batman, ele na verdade tá com medo nessa cena. Ele não quer dar nada assim de provas que talvez lá o vilão ele possa usar para falar que ele é o Bruce Wayne. A outra técnica muito utilizada aqui é o uso de vários planos médios e muitos close-ups, que são aqueles momentos em que a câmera está muito próxima do rosto dos atores. E isso é importante para pegar aí o máximo, né, das expressões aí que o Robert Pattinson e o Paul Dano, que são os atores, né, do Batman e Charada, mostrar e complementar, né, os diálogos que eles vão ter nessa cena. E bem, falando das falas, né, vamos finalmente aí para elas. A cena ela já nos faz grudar assim na cadeira, porque logo depois que o Batman e o Charada, eles trocam algumas palavras assim bem triviais, nada demais, o Edward simplesmente começa a falar o nome do Bruce Wayne. E ele fala de uma maneira bem pausada, de uma forma bizarra, e ele repete esse nome 2 vezes. E essa repetição do Charada falando o nome do Bruce Wayne é importante porque aí a câmera pode cortar para o rosto do Batman, que está impagável. Lembrando que era isso que o Batman mais estava temendo. E a câmera não foca só no rosto do Batman, ela também foca numa câmera ali de segurança da prisão. Então isso vai aumentando ainda mais a tensão, né, já no começo do diálogo. Por isso que não tem como o espectador não ficar tenso, assim como o Batman tá também. A maneira como a câmera foca bastante nos olhos ali do Batman para mostrar que ele realmente tá com receio, ele tá com medo, e em seguida a câmera corta, né, pro Charada, que aí ele começa o seu monólogo. Ele começa lembrando de quando os Waynes visitaram o orfanato e lá fizeram as falsas promessas de que ele e todos os outros órfãos teriam um futuro muito brilhante pela frente. Só que na medida que o Charada ele vai falando, né, essa história dele, você consegue aí ver uns tons de raiva, né, na fala e no próprio rosto do Charada quando ele menciona então o órfão Bruce Wayne. Ele dá um diálogo muito legal, né, mostrando como toda Gotham tava com pena, né, do pobre Bruce Wayne, mas ao mesmo tempo ele diz que, pô, o Bruce Wayne tava lá na torre dele com uma vista bonita, enquanto eu tava sofrendo. E aqui também a trilha sonora é importante, porque aí você consegue ouvir cada vez mais, assim, aquele tema do Charada, que é muito soturno. Ele diz para o Batman o que é ser um órfão de verdade, no conceito dele. Ele fala do sofrimento de ter acomodações precárias, e em quase todo esse monólogo aí do Edward, né, sobre o passado dele, a câmera fica exclusivamente no rosto ali do ator. E a gente percebe nesse diálogo dele o quanto que ele tem raiva e uma certa inveja, né, do órfão Bruce Wayne. E aqui, na minha interpretação, esse é o momento em que o Matt Reeves ele quis nos colocar, né, na mente ali do vilão, da gente poder ouvir os pensamentos mais íntimos dele. É uma visão íntima dele para nos fazer, né, ver por que ele se tornou essa pessoa. E depois de mais uma vez ele ironizar como o Bruce Wayne era amado e todos sentiam pena dele, ele fala novamente o nome dele para o Batman. E assim, todos esses indícios, toda essa conversa até agora aqui no interrogatório, só vai dizendo uma coisa pro espectador, que a qualquer momento o Charada vai levantar ali, vai fazer um escarcéu e vai falar que o Batman é o Bruce Wayne. Parece que ele tá preparando, sabe? Ele tá contando tudo isso, todo o ódio que ele tem do Bruce Wayne, ele tá nos preparando para revelar essa identidade secreta do herói. Mas aí vem a quebra do que a gente estava esperando. Mas até esse momento aqui eu realmente vejo, né, por que talvez algumas pessoas ali mais pra frente saíram com essa impressão de que, cara, o Charada ele tinha que saber, né, que o Batman era o Bruce Wayne, sabe? Porque olha tudo que é construído até agora, né, nessa cena. Mas não, galera, o que o Charada diz em seguida pro Batman deixa explícito o mais claro possível de que ele não sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Isso porque ele levanta os olhos pra finalmente ter um contato visual ali com o Batman e ele diz o seguinte: e o Bruce foi o único cara que conseguiu escapar da gente. E nesse momento, a câmera volta a focar no Batman e o enquadramento que antes era muito perto do Charada, ele fica mais distante. O Charada, com essa frase, então, deixa claro, né, que na visão dele, o Batman é um cúmplice que tentou ajudar ele a matar o Bruce Wayne. Então, né, gente, fica muito claro que ele separava essas duas pessoas. Até porque mais pra frente ele vai revelar, né, que ele queria que o Batman tivesse ali junto com ele para que ele não morresse. Então, assim, se ele quisesse realmente matar o Bruce Wayne e ele soubesse que o Bruce Wayne é o Batman, por que ele ia poupar a vida do
Batman. Aquele mural lá que o Batman viu no esconderijo do Charada e que realmente tinha fotos tanto do Batman quanto do Bruce Wayne eram as obsessões desse personagem. O Charada, ao mesmo tempo, ele venerava o Batman, como também odiava o Bruce Wayne e, de uma certa forma, até tinha uma certa cobiça e inveja da vida ali do Bruce. Então, na verdade, é uma grande ironia isso. E a partir de agora, nessa cena, o Batman toma uma nova atitude. Ele entende agora que na cabeça ali do Edward, né, ele tinha toda uma fanfic dele com o Batman, mas que não é real. E mais importante, que ele não sabe que Bruce Wayne é o Batman. E essa mudança de atitude do morcegão é visualmente colocada para o espectador quando ele se aproxima da luz lá do vidro que separa ele do Charada nessa sala. O Charada, ele fica maravilhado ali com o visual do Batman. E ele aproveita para falar o quanto que o Batman, né, serviu de inspiração para ele, o quanto que ele foi importante pro Charada construir nessa persona dele. E não só no sentido visual, mas realmente, né, mental para ele. Porque ele frisa, né, pro Batman com quanto ele pôde se libertar, né, quando ele conseguiu colocar aquela máscara. E é até engraçado que ele completa, né, dizendo que eles fazem um bom time. E igualmente engraçado também são as reações do Batman, né, ao que o Charada ele fica falando, que ele fica dizendo que, nós somos parceiros, olha como você foi legal comigo. E ele tá demorando para entender o nível de loucuragem realmente ali do Edward. Porque a questão realmente importante é que o Charada, ele acredita no que ele tá falando. Ele achava que ele tava se comunicando com o Batman intencionalmente, né, tinha um diálogo das duas partes, quando ele deixava aquelas cartas lá pra polícia, que era pro Batman. Ele achava que eles estavam sendo realmente uma boa equipe, né? Tanto que quando o Charada, ele mata o Falcone, né, ele é de uma certa forma, né, ajudado pelo Batman, que leva o Falcone lá pro meio da rua e ele dá um tiro nele. Pô, na cabeça ali do Charada, eles realmente são uma bela dupla. E assim, então por alguns segundos, o espectador também fica pensando se de algum jeito bizarro o Batman tá ajudando mesmo o Charada, que os dois podem ser vilões. Então é realmente incrível aqui como só nessa cena ele dá essas duas sugestões e as falas e as atuações e a maneira como a câmera trabalha, ela realmente nos faz acreditar nessas duas versões. O Edward tem uma ótima frase, né, em que ele diz que o poder dele, né, tá no mental, né, e ele precisava da força bruta do Batman. E assim, a cena ela já tá chegando nos finalmente, e aí ela assume uma última, digamos, dinâmica final, que é quando o Charada finalmente ele se levanta, né, porque ele tá realmente ficando um pouquinho perturbado que o Batman não tá sendo legal com ele a princípio, e aí ele chega bem próximo do vidro assim, e ele quer que o Batman fale, né, que eles são uma dupla, que eles são amigos. Ele quer ser reconhecido de alguma forma, mas mano, a maneira como aí o Bruce fala com ele, eu não lembro exatamente, né, os termos ali, os adjetivos que o Batman dá pro Charada, mas eles não são muito legais. Ele fala algo como, você é um psicopata, um cara perverso, doente, maluco, ele fala umas coisas assim bem pesadas. E você pode estar se perguntando, né, mas poxa, o Batman, por que ele tá pegando tão pesado assim, né, com o cara? Ele deveria ser mais controlado, esse não é o Batman que eu conheço. E sim, gente, você tá certo que realmente esse não é o Batman que a gente conhece, porque esse é o Batman, né, dessa proposta aqui do Matt Reeves, que ele tá no ano 2. Então ele ainda é um cara despreparado, né, emocionalmente e também até fisicamente. Ele não é o cara super frio e calculista, e fora isso dele ser um cara inexperiente, ele ainda tá com muita raiva, ele acabou de descobrir que esse serial killer aí desse Charada, que acabou matando um monte de gente e que talvez vai destruir ainda Gotham, ele só tá ali por causa dele. O Charada, ele existe por causa do Batman. O Batman é o causador de tudo isso. Então, eu entendo ele ter essa raiva, e ao mesmo tempo, ele quer tentar taxar o Edward desses adjetivos para não se ver como ele. E bem, a outra coisa que também dá para entender é a reação do Charada. Ao ouvir tudo isso, né, da pessoa que ele mais admirava no mundo, o Edward, ele finalmente ele se desestabiliza aqui. Nessa hora que o Batman xinga ele de todos esses nomes, ele se afasta da luz e vai para sombras. Ele começa a dar aqueles gritos dele, que é ótimo por sinal. Isso tudo eu interpreto como ele tentando entender o que tá acontecendo, sabe? Porque, de novo, a fanfic que tava lá na cabeça dele ser amigo do Batman, isso nunca existiu. E é nesse estado, então, que ele tá vulnerável, ele dá pistas aí sobre a sua última parte do plano. Ele queria que ele e o Batman estivessem a salvo ali no Asilo Arkham, enquanto Gotham toda seria inundada. Mas quando ele fala isso e vê a reação do Batman ali, e ele tá com aquela cara de que não entendi o que você tá falando, o Edward entende que ele não sacou a última pista lá que ele tinha deixado no esconderijo, aquela que tá debaixo do carpete. E ao ver isso e se sentir superior, então, ao Batman, ele começa a voltar lá para aquele
lado mais metódico dele, ele não tá mais tão desestabilizado. Ele decide agora que ele não vai revelar mais nada, e até ele solta uma última piada lá, debochando lá da inteligência do Batman, falando que ele não tinha entendido nada, e que talvez ele não fosse tão esperto quando o Charada, né, achava que ele era. Então aqui é praticamente um rompimento, uma DR, né, de relacionamento que a gente estava tendo nessa cena, e aqui o Charada viu, né, que o Batman não é um amigo dele. A cena tá terminando aqui, na verdade, mostrando que o Charada, ele venceu esse embate. O Batman, ele fica desestabilizado, e resta somente a ele bater com raiva naquele vidro que tá separando eles. Ele fica gritando, né, perguntando o que o Charada fez, me dá alguma dica, fala alguma coisa. E para isso o Charada, de novo, num tom mais de deboche, né, e também pegando coisas lá do passado dele, né, que é algo que ele contou no início dessa cena lá do orfanato, e aí ele começa a cantar Ave Maria daquele jeito bizarro. Que lá naquele mural tinha umas fotos, né, do Charada pequenininho lá, quando os Waynes foram visitar o orfanato, e aí ele tá com umas vestes que parece que ele era do coral. Então por isso que aí ele acaba retomando aquela ideia lá, né, de quando ele era pequeno, de órfão, e aí a cena termina com ele cantando, que provavelmente ele cantava lá quando era criança, aquela Ave Maria. Mas de um jeito totalmente diferente de quando ele cantava quando era criança. Porque aqui, então, o Charada, ele termina com muita raiva e decepção em relação ao Batman. Que na cabeça deles, eles eram grandes amigos, eles eram aliados, eles eram uma dupla imbatível, o Batman tinha significado tudo para ele. E aqui nessa cena, o Batman joga tudo isso no lixo. Principalmente quando ele dá aqueles adjetivos lá que ele deu, né, pro Edward. E até essa situação do Batman, né, tendo que recorrer somente à força bruta e vendo que ela não funciona, ela lembra também a cena de interrogatório lá do Coringa, né, do Batman, do Christian Bale no Cavaleiro das Trevas, que é quando ele tá lá batendo no Coringa seguidamente, né, com a força dele, e o Coringa, ele fica rindo e dizendo, cara, tu não pode fazer nada com essa força. E aqui, da mesma forma, o Batman, ele se vê impossibilitado de fazer qualquer coisa com essa força dele, porque o Charada realmente, ele vence aqui, né, no final dessa cena. E até essa parada aí de cena de interrogatório tá realmente virando aí um clichê de filmes de Batman, né? Daqui a pouco sempre vai ter que ter aí uma ceninha de interrogatório. E o último detalhe aqui que eu acho também muito genial em relação à fotografia dessa cena é como esse vidro que separa, né, o Batman e o Charada nessa sala em Arkham serve simbolicamente, né, como uma espécie de espelho pros dois. Em determinados momentos, o Batman, ele viu, né, que o Edward é um órfão assim como ele foi, e que ele usa um traje, uma máscara para punir outras pessoas, da mesma forma que ele faz. E o Charada eu nem preciso explicar quase, né? Ele praticamente se vê como Batman. Esse recurso desse vidro barra espelho metafórico dos dois foi um belo detalhe. E bom, pra finalizar, como eu disse ali no começo, né, esse filme ele tem várias cenas assim que daria um vídeo assim de análise, né, pegando cada detalhezinho das falas, da fotografia da cena. Mas eu escolhi pegar essa pra fazer, né, essa primeira análise aqui no canal, porque ela junta o herói e o vilão, né, numa mesma cena e de uma certa maneira faz eles verem, né, o que eles têm em comum e o que acabou colocando ele então nesses caminhos opostos. No final, então, nós tínhamos dois órfãos, onde o Bruce, ele tinha tudo, e ele achava que já não tinha mais nada a perder. E o outro, que era o Charada, era um que não teve nada, né, durante a vida inteira, e só queria tudo que o outro teve. E bem, essa foi então, né, a análise aí minuciosa dessa cena aí do interrogatório do The Batman. Claro, a gente não pôde mostrar certinho as cenas, os detalhes ali, porque o filme ainda tá no cinema, né, obviamente. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa cena? Viajei demais nessa análise, acertei algumas coisas? Deixa aqui nos comentários e já fala qual cena aí que é a preferida de vocês de The Batman. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos então nossas campanhas de financiamento no Padrim e também no Clube de Canais no YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!